Esta frase, escrita há quase 2000 anos pelo filósofo estoico Sêneca, talvez seja o diagnóstico mais preciso da nossa era. Vivemos em um tempo de conforto material sem precedentes, de acesso instantâneo à informação e à conexão. No entanto, nunca a mente humana esteve tão agitada. Estamos aprisionados, não por muros físicos, mas por muros mentais, muros construídos pela ansiedade e pelo medo constante. A ansiedade é um zumbido baixo, perpétuo, que colore o fundo de nossos dias. É o despertar às 3 da manhã com o coração acelerado, revendo uma conversa que deu errado. É o medo de checar o extrato bancário. É a paralisia diante do futuro. É a sensação de estar sempre devendo, sempre atrasado, sempre quase lá, mas nunca em paz. Nós nos tornamos especialistas em pré-sofrimento. Sofremos por desastres que nunca acontecem. Lamentamos perdas que ainda não ocorreram. Sêneca viu isso com clareza. A nossa imaginação, a ferramenta que nos permite criar arte e ciência, tornou-se nossa maior torturadora. A pergunta central que esta reflexão nos propõe é: por quê? Por que, com tanta capacidade de controlar o nosso ambiente externo, perdemos totalmente o controle do nosso ambiente interno? Onde foi que a nossa mente se tornou esse lugar barulhento e assustador? A filosofia estoica, nascida não em torres de marfim, mas na vida brutal de escravos como Epicteto, no poder caótico de imperadores como Marco Aurélio e na turbulência política de Sêneca, oferece um caminho não de negação, mas de treinamento. Os estoicos não prometem que o mundo deixará de ser caótico. Eles não prometem que a dor, a perda ou a injustiça deixarão de existir. Eles prometem algo muito mais radical, que apesar de tudo isso, você pode construir uma cidadela interior, uma fortaleza de serenidade e virtude que nenhuma tempestade externa pode violar. Mas para construir essa cidadela, não basta apenas ler frases inspiradoras. Precisamos entender por que é tão difícil praticar essa serenidade. É aqui que a profundidade da psicologia de Carl Jung se torna essencial. Jung nos ensinaria que essa ansiedade constante, esse medo que nos assombra, não é apenas um pensamento negativo que podemos simplesmente desligar. Não, esse medo é uma voz, é um sintoma que vem das profundezas do nosso ser, do nosso inconsciente. Jung diria que a ansiedade moderna é, muitas vezes, o grito da nossa alma, a psique, pedindo integração. É a energia de partes de nós mesmos que reprimimos, que não deixamos viver. É o que ele chamou de sombra. O medo constante pode ser a sua sombra batendo na porta da sua consciência, pedindo para ser vista. Pode ser o sinal de que a vida que você está vivendo, conscientemente, está perigosamente desalinhada da vida que o seu self, o seu centro mais profundo, sabe que você deveria viver. Portanto, nossa jornada hoje não é apenas sobre controlar a ansiedade. Isso seria superficial. Nossa jornada é sobre entender a ansiedade. É sobre usar a sabedoria estoica como o método prático para enfrentar o dia e usar a sabedoria junguiana como a luz para entender o que esse medo está tentando nos dizer sobre nós mesmos. Vamos explorar 5 princípios estoicos fundamentais. 5 chaves que, quando combinadas com o autoconhecimento profundo, não apenas aliviam a ansiedade, mas podem fundamentalmente reestruturar a sua relação com a própria vida. Não estamos buscando uma cura mágica. Estamos buscando algo muito mais valioso: sabedoria. A sabedoria de saber o que controlar e o que aceitar. A sabedoria de agir com coragem apesar do medo. E a sabedoria de encontrar paz, não na ausência da tempestade, mas no olho dela. Princípio 1. A dicotomia do controle. O círculo da calma. O primeiro e talvez o mais libertador de todos os princípios estoicos nos é dado por Epicteto, um homem que nasceu escravo e se tornou um dos mestres da filosofia. Ele começa seu manual de forma direta, quase brutal em sua simplicidade. Das coisas existentes, algumas estão em nosso poder, outras não. Pare por um momento e absorva a magnitude disso. Toda a ansiedade humana, todo o medo, nasce da confusão entre essas duas categorias. O que está em nosso poder? Epicteto é claro. Nossos julgamentos, nossos impulsos, nossos desejos, nossas aversões. Em suma, nossas escolhas e nossa vontade.
o que eles chamavam de prohaireses. O que não está em nosso poder? Praticamente todo o resto. Nosso corpo, ele pode adoecer, nossa reputação depende do julgamento alheio, nossa riqueza pode ser perdida, o tempo, o passado, o futuro e, fundamentalmente, as ações e opiniões de outras pessoas. A ansiedade é o resultado direto de tentarmos desesperadamente controlar o incontrolável. Vivemos em constante medo constante porque colocamos o nosso bem-estar nas mãos de coisas que não dependem de nós. Temos ansiedade sobre uma entrevista de emprego. O que podemos controlar? A nossa preparação, a nossa pontualidade, a honestidade das nossas respostas. O que não podemos controlar? O humor do entrevistador, os outros candidatos, a decisão final da empresa. O estoico foca obsessivamente no primeiro círculo e aceita radicalmente o segundo. O ansioso foca obsessivamente no segundo círculo e negligencia o primeiro. Ele passa a noite imaginando a cara do entrevistador, incontrolável, em vez de revisar suas notas, controlável. Temos medo constante nos relacionamentos. Tentamos controlar o que o outro sente, o que o outro pensa de nós. É uma receita para o desastre. O que podemos controlar? A nossa própria honestidade, a nossa própria lealdade, a clareza com que comunicamos nossos sentimentos. O que o outro fará com isso está fora do nosso poder. Mas, se é tão simples, por que é tão difícil? É aqui que Jung nos convida a mergulhar mais fundo. Por que nos agarramos tão desesperadamente ao controle? Porque a nossa consciência, o nosso ego, tem pavor da vulnerabilidade. Jung nos diria que em nossa sombra, aquela parte de nós que reprimimos, existe uma fantasia de onipotência. O ego quer ser um Deus. Ele quer acreditar que, se ele apenas se preocupar o suficiente, se ele planejar o suficiente, se ele sofrer por antecipação o suficiente, ele pode de alguma forma dominar a realidade. Aceitar a dicotomia do controle é um ato de profunda humildade. É um confronto direto com essa sombra arrogante. É o ego admitindo: eu não comando o universo. Eu mal comando a mim mesmo. O medo constante é, psicologicamente, o ego em pânico, percebendo que o trono em que ele senta é, na verdade, uma folha flutuando num oceano que ele não controla. A prática estoica é o antídoto, é o treinamento diário. Quando a ansiedade surgir hoje, pergunte-se: isso que está me perturbando, está no meu círculo de controle ou fora dele? Se estiver fora, seu trabalho é aceitar. Se estiver dentro, seu trabalho é agir. Essa simples pergunta é a espada que corta o nó da ansiedade. Mas essa aceitação do incontrolável nos leva diretamente ao segundo princípio. Porque, se não podemos controlar os eventos, o que fazemos com a forma como eles nos afetam? Princípio 2. A alquimia da percepção. O julgamento. Epicteto novamente nos dá a chave. Não são os eventos que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre eles. O evento em si é neutro. O fato é mudo. O que o faz doer é a história que contamos a nós mesmos sobre ele. Imagine que você é demitido. A demissão é um fato, é neutro. Agora, observe os julgamentos que surgem instantaneamente. Eu sou um fracasso. Minha vida acabou. Eu nunca vou encontrar outro emprego. As pessoas vão rir de mim. Isso é o que causa o sofrimento. Não a demissão, mas o julgamento que você assentiu, que você aceitou como verdadeiro. O medo constante não é medo dos fatos. É medo das nossas interpretações dos fatos. A ansiedade vive nesse espaço minúsculo entre o que acontece, o estímulo, e a nossa reação, a resposta. Os estoicos chamavam esse processo de assentimento, suncatátesis. Um evento externo, uma impressão, aparece. Cabe à nossa razão, o hegemonicon ou centro de comando, decidir se assente, se concorda com a interpretação automática que surge. Alguém te trata mal no trânsito. Impressão automática. Ele me desrespeitou. Que absurdo. O mundo está perdido. Resultado: raiva, ansiedade, o dia arruinado. Pausa estoica. Ele buzinou. Isso é um fato. O julgamento de que isso foi um desrespeito pessoal é meu. Eu escolho não assentir. Talvez ele esteja com uma emergência. Talvez ele seja apenas infeliz. De qualquer forma, o comportamento dele é dele. A minha serenidade é minha. Resultado: paz. Novamente,
Por que é tão difícil fazer essa pausa? Jung nos oferece um insight crucial. Esses julgamentos automáticos não são apenas pensamentos aleatórios, eles são padrões, são o que Jung chamou de complexos de tonalidade afetiva. Se você tem um complexo de inferioridade profundamente enraizado, talvez pela sua infância, pela sua sombra não integrada, qualquer evento externo, uma crítica, um olhar, a demissão, vai ativar esse complexo. Quando o complexo é ativado, ele sequestra a sua razão. Você não está mais no comando. O complexo está. O julgamento, eu sou um fracasso, não parece uma escolha, parece a verdade absoluta. A ansiedade e o medo constante prosperam quando nossos complexos estão no comando. O que fazer, então? A integração é a resposta. O estoico nos dá a ferramenta, a pausa, o momento de não assentir. O junguiano nos dá o propósito dessa pausa, investigar. Quando o julgamento surgir, eu sou um fracasso. O estoico diz, isso é apenas uma impressão, não a verdade. Recuse. O junguiano complementa, isso é um complexo falando. O que ele quer? De onde ele veio? Por que essa parte de mim se sente tão inadequada? Ao fazer isso, você pratica a alquimia da percepção. Você transforma o chumbo do julgamento automático, medo, no ouro da consciência, autodomínio. O evento não muda, mas você muda. E isso muda tudo. Essa pausa, esse espaço que criamos entre o estímulo e a resposta, é onde nossa liberdade e nossa paz começam a florescer. É um treinamento diário, momento a momento. Se esta reflexão está começando a abrir um pequeno espaço de silêncio na sua mente, considere se inscrever para continuar essa jornada conosco. Mais importante do que isso, como você tem lidado com seus julgamentos automáticos? Qual é a história que sua mente conta quando o medo aparece? Deixe sua experiência nos comentários. Esta não é uma palestra, é uma comunidade de busca. Princípio 3. O propósito inabalável. Viver conforme a natureza e a virtude. Já entendemos que devemos focar apenas no que controlamos. Princípio 1. E que devemos examinar nossos julgamentos sobre o que não controlamos. Princípio 2. Mas isso pode soar passivo. Parece que o estoicismo é apenas sobre aguentar a vida. Isso não poderia estar mais longe da verdade. O estoicismo é fundamentalmente sobre ação. Mas que tipo de ação? É aqui que entra o terceiro e mais central princípio estoico: viver conforme a natureza. Quando os estoicos dizem natureza, eles não estão falando de árvores e pássaros, embora isso faça parte. Eles estão falando da natureza humana. E o que nos define como humanos? O que nos diferencia dos animais e das pedras? A nossa capacidade de raciocinar. O logos, viver conforme a natureza, é viver conforme a razão. E viver conforme a razão significa agir com virtude. Para os estoicos, a virtude, arete, é o único bem. Riqueza, saúde, reputação, tudo isso é indiferente. São preferíveis, claro, mas não são bons em si mesmos. A única coisa que é boa é uma mente virtuosa. A virtude se divide em 4 pilares. Sabedoria, saber o que é bom, mal e indiferente, ou seja, aplicar os princípios 1 e 2. Justiça, agir com retidão e justiça para com os outros. Coragem, enfrentar o medo e a dor, física ou emocional, para fazer a coisa certa. Temperança, autodomínio, moderar nossos desejos e aversões. Como isso nos livra da ansiedade e do medo. A ansiedade prospera na ruminação e na passividade. O medo nos paralisa. A virtude é o antídoto ativo. Quando você está ansioso sobre o futuro, o medo lhe diz: se esconda, evite, procrastine. A virtude, a coragem, diz: haja, faça o que está ao seu alcance agora, mesmo que seja pequeno. A virtude, a sabedoria diz: seu medo é sobre o incontrolável. Foque na sua ação controlável. O estoicismo move seu foco do resultado, que é incontrolável e fonte de ansiedade, para a ação, que é controlável e fonte de virtude. Se você tem medo de ter uma conversa difícil, a ansiedade foca no resultado. E se a pessoa reagir mal? E se eu for rejeitado? O estoico foca na ação. Meu trabalho é ser honesto, justiça, calmo, temperança e, claro, sabedoria, independentemente de como o outro reaja.
Quando o seu propósito muda de ser amados, incontrolável, para ser virtuoso e descontrolável, o medo perde seu poder. E o que Jung diria sobre isso? O que os estoicos chamam de viver conforme a natureza, a razão, o logos. Carl Jung chamou de processo de individuação. Individuação é a jornada da vida inteira para se tornar quem você realmente é. É o processo de integrar todas as partes de si mesmo, consciente e inconsciente, luz e sombra, para se tornar um indivíduo completo, unificado, centrado no self, o si mesmo. A ansiedade e o medo constante, na visão junguiana, são sintomas de uma individuação bloqueada. É a energia da sua psique, sua libido no sentido junguiano de energia vital, que não está sendo usada para o seu crescimento, para a sua natureza. E essa energia, quando bloqueada, se volta contra você. Ela azeda. Ela se torna neurose, ansiedade, depressão, medo. Se você tem medo constante de falar em público, Jung poderia perguntar: que parte da sua voz, o seu logos pessoal, você silenciou? O medo é o sintoma de uma parte não vivida de si mesmo. Se você tem ansiedade crônica no trabalho, Jung perguntaria: este trabalho está servindo ao seu self ou está servindo apenas ao ego, dinheiro, status, enquanto sua alma definha? A ação virtuosa estoica é o processo de individuação na prática. Quando você escolhe a coragem estoica para enfrentar sua sombra junguiana, você está se individuando. Quando você escolhe a justiça estoica para estabelecer limites saudáveis, mesmo que isso gere conflito, você está honrando seu self junguiano. Quando você usa a sabedoria estoica para discernir a voz do seu ego da voz do seu self, você está no caminho. O medo constante é um sinal de que você não está agindo alinhado com sua natureza mais profunda. Ele não é um inimigo a ser sedado, é um guia a ser ouvido. Ele está lhe perguntando: onde você está sendo covarde? Onde você está sendo injusto consigo mesmo? Onde você está vivendo uma vida que não é a sua? O antídoto para o medo não é a ausência de medo, é a ação virtuosa apesar do medo. Princípio 4. O obstáculo é o caminho. Amor fati. Neste ponto, temos um arsenal poderoso. Sabemos focar no controlável, P1, questionar nossos julgamentos, P2, e agir com virtude, P3. Mas, e quando as coisas dão terrivelmente errado? E quando o incontrolável não é apenas um inconveniente, mas uma tragédia, uma doença, a perda de quem amamos, o fracasso absoluto? Aqui, o estoicismo nos oferece seu princípio mais difícil, mais profundo e mais transformador. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações privadas: o que impede a ação, avança a ação. O obstáculo no caminho torna-se o caminho. Pausa. Isso é a semente do que Nietzsche, séculos depois, chamaria de amor fati, o amor ao destino. Não é apenas aceitar o que acontece, isso é resignação passiva. Não é apenas tolerar o que acontece, é amar o que acontece. É abraçar o destino como se você mesmo o tivesse escolhido. Por quê? Porque se a virtude é o único bem, princípio 3, então qualquer evento, não importa quão terrível, é uma oportunidade para praticar a virtude. Se você fica doente, é uma oportunidade para a coragem e a temperança. Se alguém o trai, é uma oportunidade para a justiça e talvez o perdão e a sabedoria. Se o mundo desmorona ao seu redor, é uma oportunidade para demonstrar serenidade. O obstáculo não impede a virtude, ele a exige. Portanto, o obstáculo é o combustível. A ansiedade e o medo constante vêm da resistência ao que é. O e se é o motor da ansiedade. E se eu ficar doente? E se eu perder meu dinheiro? E se eu for rejeitado? O amor fati é o sim radical. Ele diz: que venha. Se isso acontecer, eu usarei. Isso é o oposto do medo. O medo é a rejeição da realidade. Amor fati é o abraço da realidade. Como isso se conecta com Jung? A visão junguiana da vida é profundamente teleológica, ou seja, tudo tem um propósito para a psique. Os eventos da sua vida, especialmente os dolorosos, não são acidentes. Eles são, muitas vezes, o que Jung chamaria de sincronicidade. São eventos significativos que o seu inconsciente, o seu self, atrai ou permite
para forçar o seu crescimento. O que o estoico chama de destino ou logos, o junguiano chama de o roteiro do self. O obstáculo que você mais teme, a sua sombra, o seu fracasso, a sua dor, é, na visão junguiana, exatamente o material de que você precisa para se tornar completo. O medo constante é o seu ego dizendo: eu não quero esse obstáculo, me dê outro caminho. O amor fati, estoico, e a individuação, junguiana, dizem juntos: esse obstáculo é o seu caminho, a única saída é através dele. Quando você perde o emprego, o obstáculo, o medo diz desastre. A alma, o self, pode estar dizendo: finalmente, eu estava tentando te tirar desse caminho há anos. Agora você é forçado a encontrar sua verdadeira vocação. Amar o destino é confiar que mesmo no caos há um logos, uma ordem profunda, estoica, e que essa ordem está a serviço da sua totalidade, junguiana. É parar de lutar contra a correnteza da vida e aprender a usar sua força para se guiar. Mas, para abraçar o amor fati, precisamos de perspectiva. E isso nos leva ao quinto e último princípio. Princípio 5. A visão de cima, memento mori. Nossa ansiedade e nossos medos, na maior parte do tempo, são incrivelmente egocêntricos e míopes. Temos medo da opinião de pessoas que nem conhecemos direito. Temos ansiedade sobre uma apresentação de trabalho que, em um ano, ninguém lembrará. Temos um medo constante de cometer pequenos erros. Estamos perdidos nos detalhes. Falta-nos perspectiva. Os estoicos tinham duas práticas mentais poderosas para curar essa miopia. A primeira é o Plato's View, a visão de Platão, ou visão de cima. Marco Aurélio praticava isso constantemente. Ele se imaginava olhando para o mundo do alto, vendo cidades, exércitos marchando, pessoas nascendo, morrendo, brigando, amando, tudo como um vasto panorama. Dessa altura, o seu problema, a sua ansiedade específica, parece do tamanho que realmente é, um grão de poeira na vastidão do cosmos. Isso não é para invalidar seu sofrimento, é para contextualizá-lo, é para quebrar o feitiço do ego que acredita que o seu problema é o centro do universo. A segunda prática é ainda mais potente. Memento mori. Lembre-se da morte. Sêneca escreveu: é um erro pensar que a morte é algo no futuro. A maior parte da morte já passou. O tempo que ficou para trás pertence à morte. Não meditamos sobre a morte para sermos mórbidos. Meditamos sobre a morte para sermos vivos. O medo constante de viver errado, de falhar, de ser julgado, só tem poder porque agimos como se fôssemos imortais. Marco Aurélio dizia a si mesmo: você pode deixar a vida agora mesmo. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Quando a ansiedade surgir sobre um risco que você precisa correr, mudar de carreira, declarar seu amor, defender seu princípio, o memento mori pergunta: no seu leito de morte, você vai se arrepender de ter tentado e falhado, ou de nunca ter tentado? O medo da morte é a fonte de muitos medos menores. O medo constante é, muitas vezes, o medo de não estar vivendo antes que a morte chegue. E como Jung vê isso? Para Jung, a psique opera em ciclos de morte e renascimento. Para que o novo eu possa nascer, o velho eu, o ego rígido, precisa morrer. A ansiedade e o medo constante são, frequentemente, o som do seu ego se agarrando à vida, com medo da morte psicológica necessária. O medo de terminar um relacionamento que acabou é o medo da morte da identidade de parceiro. O medo de deixar um trabalho seguro, mas sem alma, é o medo da morte da identidade de pessoa segura. O estoico memento mori nos lembra da morte física, dando-nos coragem para viver o hoje. O arquétipo junguiano da morte e renascimento nos lembra da morte psicológica, dando-nos coragem para mudar. Ambos nos libertam da paralisia. Ambos nos dizem que o medo constante é o preço de se agarrar a algo que já deveria ter morrido. A paz vem ao soltar. Hoje caminhamos por 5 portões que levam à cidadela interior. Primeiro, a dicotomia do controle. Aprendemos a separar o que é nosso e o que não é, encontrando o foco. Segundo, o poder do julgamento. Aprendemos que não são os fatos, mas nossas histórias sobre eles que nos ferem, encontrando a percepção clara. Terceiro, a virtude como ação.
Aprendemos que a ansiedade é curada pela ação alinhada com nossa natureza profunda, encontrando o propósito. Quarto, o amor fati. Aprendemos a amar nosso destino, entendendo que o obstáculo é o caminho, encontrando a aceitação radical. Quinto, o memento mori. Aprendemos a usar a perspectiva da morte para viver com urgência e coragem, encontrando a verdadeira perspectiva. O que os estoicos e Jung juntos nos ensinam sobre a ansiedade e o medo constante? Eles nos ensinam que a ansiedade não é um defeito técnico do cérebro, não é um inimigo a ser eliminado com pílulas ou truques mentais superficiais. A ansiedade é um chamado da vida, o logos estoico, e um chamado da sua alma, o self junguiano. Os estoicos nos dão as ferramentas, o método para construir a estrutura da cidadela interior. Eles são os engenheiros da serenidade. Eles nos ensinam como permanecer de pé na tempestade. Jung nos dá a luz para explorar os porões dessa cidadela. Ele é o arquiteto do autoconhecimento. Ele nos ensina por que a tempestade ressoa tanto dentro de nós, mostrando que os monstros que tememos, a sombra, os complexos, não devem ser mortos, mas compreendidos e integrados. A cura para o medo constante não é um estado de felicidade perpétua. Isso é uma ilusão infantil. A cura é a presença da coragem, é a resiliência da alma, é a descoberta profunda de que, mesmo quando o mundo externo está em chamas, o seu centro interno, sua capacidade de escolher, de julgar com sabedoria, de agir com virtude, pode permanecer intocado. Você não controla o vento, nem as ondas, mas você é e sempre será o capitão do seu barco. Vamos terminar com um breve momento de ancoragem. Onde quer que você esteja, pare por um instante, feche os seus olhos, sinta o ar entrando e saindo do seu corpo, sinta o zumbido da sua própria ansiedade. Não lute contra ela, apenas observe-a como um estoico observaria o tempo. Agora visualize-se de pé, no centro de uma fortaleza silenciosa, a sua cidadela interior. Lá fora, os ventos da vida rugem. São as opiniões dos outros, os e se do futuro, as culpas do passado. Mas aqui dentro, onde você está, há silêncio, há um chão firme. Este centro é a sua capacidade de escolher, é a sua razão, é o seu self. Você ouve a tempestade, mas você não é a tempestade. Você sente o medo, mas você não é o medo. Você é a quietude que observa. Você é a coragem que decide como agir, apesar do ruído. Respire profundamente nesse espaço. Este lugar é seu. Ninguém pode tirá-lo de você. Abra os olhos. Leve essa cidadela com você. Se esta jornada de reflexão o ajudou a encontrar um pouco desse silêncio, continue conosco. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse conhecimento e possa mudar a sua jornada. Inscreva-se e curta esse vídeo. O caminho do autoconhecimento e da serenidade é a prática de uma vida inteira, mas não precisa ser uma prática solitária. Obrigado por buscar. Não peça para que a vida seja mais fácil. Peça para que você seja mais forte, pois a alma não é moldada pelo conforto, mas pelo modo como ela aprende a dançar na tempestade.